Assim como uma pessoa se veste com roupas novas, dispensando as velhas, de forma similar, a alma aceita novos corpos materiais, dispensando os velhos e inúteis. Vasansi dirnani jata vihaya navani grinati naroparani tata sharirani vihaya dirnani ani samyati navani dehi. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 22. Muito simples, esse verso é muito famoso, né, Bímola? E é muito simples, né? Trocar de corpos, como alguém troca de roupa. A roupa carnal. Talemais fala mesmo, já começou a dar bronca. A mudança de corpo pela alma atômica individual é um fato aceito. Mesmo alguns dos cientistas modernos não creem na existência da alma, mas que, ao mesmo tempo, não podem explicar a fonte de energia do coração e têm de aceitar as contínuas mudanças do corpo que aparecem da infância à adolescência e da adolescência à juventude, e novamente da juventude à velhice. Da velhice, a mudança se transfere para um outro corpo. Isto já foi explicado no verso anterior. A transferência da alma individual atômica para um outro corpo se faz possível pela graça da superalma, Krishna. A superalma satisfaz o desejo da alma atômica, assim como um amigo satisfaz o desejo de um outro amigo. Os Vedas, como o Mundaka Upanishad, bem como o Shvetashvatara Upanishad, comparam a alma e a superalma a dois pássaros amigos pousados na mesma árvore. Um dos pássaros, a alma individual atômica que somos nós, come os frutos da árvore, e o outro pássaro, Krishna, limita-se a observar o seu amigo. Destes dois pássaros, embora eles sejam idênticos em qualidade, um está cativado pelos frutos da árvore material, enquanto o outro está simplesmente testemunhando as atividades de seu amigo. Krishna é o pássaro que testemunha e Arjuna é o pássaro que come. Embora sejam amigos, ainda assim um é o Senhor e o outro é o servo. O fato da alma atômica ter esquecido esta relação é a causa de se mudar a posição de uma árvore para outra ou de um corpo para outro. A alma individual, a diva, outro nome para nós, almas eternas, luta duramente na árvore do corpo material, mas tão logo concorde em aceitar o outro pássaro como o mestre espiritual supremo, como Arjuna o fez, rendendo-se voluntariamente para receber instruções de Krishna. O pássaro subordinado imediatamente se liberta de todas as lamentações. Tanto o Katha Upanishad como o Shvetashvatara Upanishad 4.7 confirmam isto. Prabhupada cita o verso. Em português, embora os dois pássaros estejam na mesma árvore, o pássaro que come está totalmente absorto na ansiedade e na depressão como desfrutador dos frutos da árvore. Aliás, essa é a doença da moda, né, Bímola? Vamos falar assim, doença da moda, porque é o que está na moda hoje em dia, depressão. Mas, como já dissemos, né? Depressão para os verdadeiros devotos de Deus é como ficção científica, não existe, né? Como que a gente falava, eu desafio alguém no mundo, a encontrar no mundo um seguidor da ISKCON Hare Krishna que esteja com depressão. Não existe, né? Não existe depressão, nem em devotos, nem em devotas que seguem o padrão de Prabhupada, mas seguidor que não segue também. Seguidor que não segue não adianta nada, né, Bímola? Então,
A única religião que eu conheço que liberta todos os seus seguidores de estresse, depressão, ansiedade e uma lista de benefícios que não acabam mais é a ISKCON Hare Krishna. Mas o seguidor que segue, né? O cara fala que segue, mas não segue, aí não recebe os benefícios. Então, depressão não existe no verdadeiro devoto de Deus, Krishna. É como estava escrevendo numa outra, onde na rede social, como chama? Threads. Eu falei, tem ismos inventados que não libertam nem os líderes da depressão, do estresse, da ansiedade, da lamentação. Agora imagine libertar os seus seguidores. Então é por aí que você conhece a religião correta, a religião, a verdade, quem conheceu a verdade de verdade. Todo mundo fala, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas que verdade que é essa que não liberta nem da estresse, depressão, ansiedades, insônia? Com certeza não é a ISKCON Hare Krishna, porque a ISKCON de Prabhupada liberta todos os seus seguidores de estresse, depressão, ansiedades, lamentações, síndromes, medos e etc. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Embora os dois pássaros estejam na mesma árvore, o pássaro que come está totalmente absorto na ansiedade e na depressão como desfrutador dos frutos da árvore. Mas se, de uma forma ou outra, ele se volta para o seu amigo, que é o Senhor Krishna, e toma conhecimento das glórias de Krishna, o pássaro que sofre se liberta imediatamente de todas as ansiedades. Está vendo? É só ouvir as glórias de Krishna. É seguir o padrão de Prabhupada, é claro, né? E no padrão de Prabhupada, todos ouvem sobre Krishna na aula do Śrīmad Bhagavatam de manhã e na aula do Bhagavad Gita à noite, fora as leituras que a pessoa faz. Por exemplo, o livro Krishna Book, né, o livro de Krishna, o Krishna Book é o livro de cabeceira. Então, todos podem e devem ler, devem ter esse livro em sua cabeceira e ler antes de dormir. O resultado? Resultados são sonhos transcendentais, no mínimo, e a purificação diária. Demais fala menos, tá bom, Bímola? Então, o pássaro que sofre se liberta imediatamente de todas as ansiedades, se ele toma conhecimento das glórias de Deus, Krishna. Arjuna agora voltou-se para o seu amigo eterno, Krishna, e compreende o Bhagavad Gita através dele. E assim, ouvindo Krishna, ele pode compreender as glórias supremas do Senhor Krishna e libertar-se de toda a lamentação. Quem ouve sobre Deus, Krishna, de fontes autorizadas, recebe uma lista de benefícios que não acabam mais. Entre os benefícios, liberdade total de ansiedades, lamentação, estresse, depressão e síndromes, insônia. É verdade. Até hoje eu só não vi um devoto de Deus dormir andando, Bímola. Só isso que eu não vi. Por enquanto. Aqui o Senhor Krishna aconselha que Arjuna não se lamente com a mudança corpórea de seu velho avô e seu mestre. Ele devia antes sentir-se feliz de matar os corpos deles na luta justa, para que eles possam purificar-se imediatamente de todas as reações das diversas atividades corpóreas. Aquele que dedica sua vida ao altar dos sacrifícios ou ao campo de batalha apropriado se purifica de imediato das reações corpóreas e se promove a um estado de vida superior. Assim, não havia motivo para a lamentação de Arjuna.
Ilusão, né? Sintomas de ilusão. 2 sintomas básicos. Quem está em ilusão, anseia o que não tem e lamenta o que perdeu. Esses são os sintomas básicos de quem está iludido, de quem não conheceu a verdade absoluta, que é uma pessoa suprema, Krishna. As pessoas iludidas anseiam o que não têm e lamentam o que perderam. Só para começar, né? Tem muitos outros sintomas, mas basicamente esses 2 aí já dá para identificar. Quem está iludido, quem não conheceu a verdade absoluta e quem não se libertou dessas coisas, de ansiedades e lamentações. Tá, já parei de falar hoje, hein, Bímola? Nossa, só corte. E agora? Cadê o óculos? Ah, tá na gaveta. Não é fácil não, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Você só inventa, hein? Você só inventa. Eu conheci a verdade absoluta, na teoria. É por isso que eu sou um cachorro bailarino, Bímola. Se eu tivesse posto em prática a verdade absoluta, realizado a verdade absoluta, eu não seria um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Mas não tem problema, não estou sozinho. Só 99,99999% dos homens do mundo inteiro são cães bailarinos nas mãos de uma mulher. Não estou sozinho. E cada vez aumenta mais esse time. Tá, já parei de falar. Nossa, não pode falar nada hoje, hein? Demais fala menos. Tá bom, eu estou procurando aqui. Achei. Vou continuar a leitura aqui. Não é fácil, não. Você não abriu aí o negócio, o trem que grava aí, Bímola? Você inventa. Eu tinha que te lembrar. O culpado sou eu. Tá certo, o culpado sou eu. Para variar. Não é fácil, não. Ela inventa e eu que pago o pato. Paramos onde, hein? Deixa eu tomar água depois dessa. Não, eu quero ler. Vishi Haridasa Thakur. Só de falar esse nome aqui a pessoa já se purifica. Haridasa Thakur, Haridasa Thakur, Haridasa Thakur Ki Jai. Tá, vamos continuar lendo então. Haridas descreve as glórias dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Haridas decidiu então ir para Chandapur, perto da confluência dos rios Ganges e Jamuna. Lá ele se hospedou perto da casa de Balaramacharya, que era o sacerdote na casa de Hiranya e Govardhana. Na residência de Hiranya e Govardhana, alguns devotos de Deus sempre se reuniam para glorificar o Senhor Krishna. Certa vez, Balaramacharya, com grande humildade, pediu que Haridas o acompanhasse nesta assembleia auspiciosa. Vendo Haridas, todos se prostraram humildemente e, como se tivessem 5 bocas, começaram a glorificar as santas qualidades de Haridas. Ouvindo isso, todos sentiram grande júbilo. Eles mencionaram que Haridas cantava os santos nomes de Deus, Krishna, 300.000 vezes por dia. Depois disso, os eruditos começaram a discutir as glórias dos santos nomes de Deus, Krishna. Alguns disseram: por cantar os santos nomes do Senhor Krishna, uma pessoa se livra completamente de todas as suas reações pecaminosas. Outro dizia: simplesmente por cantar os santos nomes de Deus, Krishna, uma pessoa se libera do cativeiro material. Haridas então protestou: estas 2 bênçãos não são os verdadeiros resultados do cantar de Hare Krishna.
Na verdade, por cantar Hare Krishna sem ofensas, uma pessoa desperta o seu amor estático pelos pés de lótus de Deus, Krishna. Liberação e extinção das reações pecaminosas são subprodutos naturais do cantar de Hare Krishna. Então Haridas recitou o seguinte verso: assim como o sol nascente dissipa a escuridão do mundo, que é profunda como o oceano, da mesma maneira, se o santo nome de Deus, Krishna, é cantado sem ofensas, ele dissipa todas as reações da vida pecaminosa de qualquer um. Todas as glórias aos santos nomes do Senhor Krishna, que é auspicioso para o mundo inteiro. Depois de recitar este verso, Haridas disse ainda: ó eruditos, por favor expliquem o significado deste verso. Mas a audiência pediu para Haridas: é melhor que você explique o significado deste importante verso. E Haridas disse: quando o sol começa a nascer, mesmo antes de ser visível, ele dissipa a escuridão da noite. Com o primeiro vislumbre da luz do sol, imediatamente desaparece o medo de ladrões, fantasmas e demônios. E quando o sol se torna realmente visível, tudo se torna manifesto e todos começam a executar as suas atividades religiosas e deveres regulares. Similarmente, através de Namabasa, ou o primeiro sinal do cantar dos santos nomes do Senhor Krishna sem ofensas, as reações da vida pecaminosa são imediatamente erradicadas. E quando a pessoa canta os santos nomes de Deus, Krishna, sem ofensas, ele desperta para o serviço estático amoroso aos pés de lótus de Deus, Krishna. Liberação é um resultado insignificante derivado simplesmente do vislumbre do canto sem ofensa do santo nome de Deus, Krishna. A liberação, que na verdade nunca é aceita pelos devotos, é sempre oferecida por Krishna sem a menor dificuldade. Depois de falar desta maneira, Haridas se calou. Nessa assembleia de eruditos existia uma pessoa chamada Gopala Chakravarti que trabalhava para Hiranya e Govardhana como coletador de impostos. Como ele era um materialista e era acostumado... vou ler de novo. Como ele era um materialista e era acostumado à prática da lógica mundana, este homem ficou muito irado com a explanação transcendental dada por Haridas. Não conseguindo esconder a sua tendência crítica, Gopala Chakravarti se dirigiu à assembleia da seguinte maneira: ó eruditos, vocês ouviram a conclusão emotiva de tal devoto? Depois de muitos milhões e milhões de nascimentos, quando uma pessoa atinge o conhecimento absoluto, ainda assim ela não atinge a liberação. Ainda assim, este homem disse que uma pessoa se libera simplesmente com um lampejo do santo nome de Deus, Krishna. E Haridas acrescentou: por que você duvida disso? As Escrituras dizem isto. Para um devoto que desfruta da bem-aventurança do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, a liberação é insignificante. Portanto, os devotos puros nunca desejam alcançar a liberação. Gopala Chakravarti disse: se uma pessoa não se liberar por tal namabasa, então eu vou cortar o seu nariz. Todos os membros daquela assembleia que ouviram tal desafio insensato ficaram profundamente agitados. Todos se levantaram e fizeram um som tumultuoso. Imediatamente Balarama Acharya repreendeu a Gopala Chakravarti: você é meramente um tolo, logicista. O que você entende de serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna? Você insultou Haridas e por isso você está numa posição de grande perigo. Você não deve esperar nada de auspicioso na sua vida. Então Haridas levantou-se para sair. Todos os membros da Assembleia, incluindo Hiranya e Govardhana, caíram aos pés de Haridas.
Sorrindo, Haridas falou as seguintes palavras de uma forma muito doce. Não foi culpa de vocês. De fato, mesmo este ignorante não é culpado, pois ele está acostumado com a especulação seca e lógica. Ninguém pode compreender as glórias dos santos nomes de Deus, Krishna, simplesmente por lógica ou argumento. Portanto, não foi possível para ele compreender as glórias dos santos nomes de Deus, Krishna. Todos vocês devem voltar para suas casas. Que o Senhor Krishna lance suas bênçãos para todos vocês. Não se preocupem porque fui insultado. Então Hiranya voltou para sua casa e ordenou que Gopala Chakravarti fosse demitido de seu trabalho. Já começaram as reações, Bimala. 3 dias depois, este sacerdote Brahmana foi atacado de lepra e, como resultado, seu nariz empinado se derreteu e finalmente caiu. Os dedos de seus pés e mãos eram tão belos quanto pétalas de lótus, mas devido à lepra, gradualmente todos eles foram perdidos. Vendo a condição de Gopala Chakravarti, todos ficaram espantados. Todos glorificaram a influência de Haridas e ofereceram-lhe reverências. Embora Haridas, como um devoto de Deus, não tivesse levado a sério as ofensas do sacerdote Brahmana, ainda assim a suprema personalidade de Deus, Krishna, não pôde tolerá-las e fez com que o sacerdote Brahmana sofresse as consequências. A característica de um devoto puro é que ele perdoa qualquer ofensa feita por qualquer patife. A característica de Deus, Krishna, no entanto, é que ele não tolera blasfêmia contra os seus devotos. Haridas é testado pela energia ilusória do Senhor Krishna. Existe outro passatempo concernente ao comportamento incomum de Haridas. Qualquer pessoa que ouvi-lo ficará extremamente maravilhada. Ouçam tal passatempo com completa fé e sem colocar neles argumentos falsos, pois eles estão muito além do alcance de nossas razões materiais. Para aqui, então tá bom. Então vamos parar aqui, onde vai começar os passatempos, outro passatempo de Haridas Thakur. Mas você que tiver alguma pergunta, poderá nos escrever para pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Então, o que nós vamos fazer agora? Falar. É verdade. Falar que esse conteúdo está no nosso site krishnafm.com.br. Esse conteúdo está aqui, na primeira linha, no link terço. É o primeiro link do lado direito, terço. E o Bhagavad Gita, como ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, também na primeira linha. Clica ali, livros grátis. Já aparecem as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, a coleção Sri Chaitanya Pula. É o 5º link, tá bom. Já pulei, Bimala, é o 5º link, tá aí, O Bhagavad Gita, como ele é, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então,
que nós vamos fazer? Agenda, tá? Vamos lá na agenda, então. Tomar água. Tá bom, vamos tomar água. Ah, tem que trocar de óculos. Destrocar, né? Ah, não é fácil não, Krishna Balaramarada, que cruz pesada, 29 anos aguentando essa bímola aqui no programa. Oh, cruz pesada. Cada um tem uma cruz, né? No começo era levinha, né? Mas agora está cada vez mais pesada. Ah, já parei de falar assim, senhora, onde eu estava, hein? Agenda, tá, F5, nunca está atualizada essa agenda, tá. Então, nesse dia 23 de abril, quarta-feira, Vrindavana Dasa Thakur, devoto favorito de Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você ler essa biografia, né, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br. Você pode ler essa biografia, ouvir essa biografia ou baixar. Tá aí, ó, na primeira linha LHK, tá por ordem alfabética, que é uma bagunça organizada. Ou então, né, debaixo aí do terceiro tocador, está aí o calendário dos devotos e também ouvir histórias dos jejuns, biografias. Tem uma história 24 horas rodando aí para você ouvir as histórias dos grandes mestres, grandes devotos, os jejuns. Está chegando o jejum aí depois falo, tá? O jejum está chegando, tá? Depois fala, tá bom. Tem um monte de links aí, ó. Aproveite os links da nossa rádio, tem tudo aí nos links, tá bom? Então tá bom. Então, o que nós vamos fazer, Bímola? Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Orações dos Vedas Personificados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde? Página 590, deixa eu centralizar a letra. Página 593, serás completamente... aqui a tradução do verso que Prabhupada citou, do Bhagavatam 8, 24, 38. Calma. Aqui, ó. Serás completamente orientado e favorecido por mim, e devido às tuas perguntas, tudo sobre minhas glórias, que são conhecidas como Param Brahma, manifestar-se-á dentro do teu coração. Assim conhecerás tudo acerca de mim. A alma afortunada que foi agraciada pelo Senhor Supremo Krishna com o divino desejo de saber, fará perguntas sobre a natureza do Absoluto e, ouvindo as respostas dadas pelos grandes sábios, registradas nos textos védicos, ela chegará a compreender o Senhor Krishna como Ele é. Assim, apenas pela misericórdia especial da Pessoa Suprema é que o Brahman se torna Shabditam, em português literalmente designado por palavras. De outro modo, sem a graça excepcional do Senhor Krishna, as palavras dos Vedas não podem revelar a verdade absoluta. Krishna não dá compreensão, né? Ele só dá compreensão e inteligência para quem satisfaz Ele. E como satisfaz Deus? Fazendo o serviço prático e amoroso a Deus através do mestre espiritual. Então, você que está ouvindo a rádio aqui, né? O seu mestre espiritual é Srila Prabhupada. Aí depois que você praticar, você conhecer a filosofia, entender a filosofia, você pode escolher um mestre espiritual em carne e osso que te aceita como discípulo e você serve Deus através dele. Por enquanto, todos podem e devem servir Deus através do mestre espiritual do universo inteiro, o Jagat Guru, Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti sugere que a palavra Buddhi, neste verso falado por Shukadeva Goswami, pode indicar o Mahatattva, do qual evoluem as várias expansões do éter, tais como o som, que são designados aqui como Indriya. Matratam, então, significa a fim de usar o som transcendental para descrever Brahman, pois com este propósito preciso, o Senhor Supremo Krishna inspirou Prakriti a desenvolver o éter e o som. Outro entendimento da finalidade da criação é expresso pelas palavras Bhavartam e Atmane Kalpanaya. Em português, se for tomada a leitura Kalpanaya em lugar de Akalpanaya, e Bhavartam significa para o bem das entidades vivas. A adoração Kalpanam do Eu Supremo, Atmane, é o meio pelo qual as entidades vivas podem cumprir a divina finalidade para a qual elas existem. Inteligência, mente e sentidos destinam-se a ser usados para adorar o Senhor Supremo Krishna, quer a entidade viva já os tenha elevado ao estado de purificação transcendental, quer não. Gostei, vou printar isso aqui, peraí. Está dando reflexo aqui, Bima.
Peraí, deixa eu printar aqui. Ô Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Inteligência, mente e sentidos destinam-se a ser usados para adorar o Senhor Supremo Krishna. Quer a entidade viva já os tenha elevado ao estado de purificação transcendental, quer não. Como tanto os devotos purificados quanto os não purificados usam sua inteligência, mente e sentidos na adoração ao Senhor Krishna, está descrito em referência à seguinte citação do Gopala Tapani Upanishad, Purva 12. Prabhupada cita o verso aqui, vou ler a tradução. O Senhor Supremo Krishna, que apareceu em sua forma de 2 braços, tinha divinos olhos de lótus, pele cor de nuvem e roupas semelhantes ao relâmpago. Ele usava uma guirlanda de flores silvestres e sua beleza se realçava por sua pose de meditação silenciosa. A inteligência e os sentidos transcendentais dos devotos perfeitos do Senhor Krishna percebem corretamente a sua beleza puramente transcendental e suas realizações ecoam na comparação dos olhos, corpo, Bimala, eu ia falar corpos, tá bom, eu vou ler de novo. Sua beleza puramente transcendental e suas realizações ecoam na comparação dos olhos, corpo e roupas do Senhor Krishna ao lótus, a nuvem e ao relâmpago feita no Gopala Tapani Shruti. Por outro lado, os devotos no nível de sadhana, que estão no processo de purificação, apenas pobremente realizaram a ilimitada beleza transcendental do Senhor Supremo Krishna. Não obstante, ouvindo as passagens das escrituras tais como esta do Gopala Tapani Upanishad, eles se ocupam em contemplá-lo segundo o melhor de sua capacidade de novato. Embora os devotos neófitos ainda não tenham aprendido a realizar por completo o Senhor Krishna, ou a meditar com constância sequer na refulgência que rodeia o seu corpo, mesmo assim eles sentem prazer em presumir. Estamos meditando em nosso Senhor Krishna, e o Senhor Supremo Krishna, levado pelas ondas de sua misericórdia sem limites, pensa: estes devotos estão meditando em mim. Quando a devoção deles amadurece, o Senhor Krishna os atrai para os seus pés, a fim de que se ocupem em seu serviço íntimo. Desse modo se conclui que os Vedas têm acesso à identidade pessoal do Supremo só devido à sua misericórdia. Aqueles que vieram até mesmo antes de nossos antigos predecessores meditaram neste mesmo conhecimento confidencial a respeito da verdade absoluta. De fato, qualquer um que se concentrar com fé neste conhecimento ficará livre dos apegos materiais e alcançará a meta máxima da vida. Não se deve duvidar deste conhecimento confidencial relativo à verdade absoluta, pois ele foi transmitido através de linhas autorizadas de sábios eruditos desde tempos imemoriais. Aquele que cultivar a ciência do Supremo com reverência, evitando as distrações dos rituais fruitivos e da especulação mental, aprenderá a abandonar as designações falsas do corpo material e da sociedade mundana e assim se tornará um candidato à perfeição. Na opinião de Srila Vishwanatha Chakravarti, podem-se considerar os primeiros 2 versos deste capítulo no Upanishad sobre o assunto relacionado ao Brahman, e Shukadeva Goswami aqui nega a sua autoria com base no fato de que este Upanishad foi falado antes por Narada Muni, o qual também o ouviu de Sanatana Kumara.
A este respeito, vou narrar-te uma história sobre o Supremo Senhor Narayana. É sobre uma conversação que aconteceu certa vez entre Shri Narayana Rishi e Narada Muni. O Senhor Narayana tem dupla relação com a seguinte narração, como seu narrador e como o assunto descrito. Calma. Certa vez, viajando entre os vários planetas do universo, Narada, o amado devoto do Senhor Krishna, foi visitar o sábio primordial Narayana em seu eremitério. Desde o começo do dia de Brahma, o Senhor Narayana Rishi tem se submetido a austeras penitências nesta terra de Bharata, enquanto cumpre com perfeição os deveres religiosos e exemplifica o conhecimento transcendental e o autocontrole. Tudo para o benefício dos seres humanos, tanto neste quanto no outro mundo. Lá Narada aproximou-se do Senhor Narayana Rishi, que estava sentado entre sábios da aldeia de Kalapa, e depois de prostrar-se diante do Senhor, ó herói dos Kurus, Narada perguntou-lhe o mesmo que me perguntaste. Enquanto os sábios ouviam, o Senhor Narayana Rishi contou a Narada uma antiga discussão sobre a verdade absoluta que ocorreu entre os residentes de Dhyana-loka. A personalidade de Deus disse: ó filho do autógeno Brahma, muito tempo atrás em Dhyana-loka, sábios que residiam lá executaram um grande sacrifício para a verdade absoluta, vibrando sons transcendentais. Estes sábios, filhos da mente de Brahma, eram todos perfeitos celibatários. Srila Sridhara Swami explica que a palavra Kshatram aqui se refere a um sacrifício védico em que todos os participantes estão igualmente qualificados a servir como sacerdotes. Neste caso, cada um dos sábios presentes em Dhyana-loka podia falar igualmente bem sobre o assunto relacionado com o Brahman. Naquela ocasião aconteceu de estares visitando o Senhor em Shwetadvipa, aquele Senhor Supremo em quem os Vedas repousam para descansar durante o período da aniquilação universal. Surgiu uma animada discussão entre os sábios de Dhyana-loka sobre a natureza da suprema verdade absoluta. De fato, se levantou então a mesma questão que estás perguntando agora. Embora aqueles sábios fossem todos igualmente qualificados em termos de estudo védico e austeridade, e embora todos eles vissem amigos, inimigos e pessoas neutras com igualdade, eles escolheram um dentre os sábios para ser o orador e o resto formou um atento auditório. Shri Sanandana respondeu: depois que recolheu o universo que havia criado anteriormente, o Senhor Supremo Krishna deitou-se por algum tempo como que adormecido, e todas as suas energias ficaram dormentes dentro dele. Quando chegou a ocasião da próxima criação, os Vedas personificados o despertaram cantando suas glórias, assim como os poetas que servem um rei aproximam-se dele de manhã e o acordam recitando os seus feitos heróicos. Parar aqui. Tá bom, vamos parar aqui, onde vai começar a explicação. Você vê por que o universo tem começo, meio e fim, por que ele se expande, por que ele retrai. Todos os porquês estão aqui nessa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada.
Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu o link aqui da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vou tomar água. Que mais, Bimala? Vamos ler o Krishna Book. Calma, tô procurando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tô aumentando a letra. Não é fácil não, hein, Bimala? Paramos aqui, ó. Das 16.108 rainhas de Krishna, cada uma delas teve 10 filhos. Existe a seguinte lista dos filhos das 8 rainhas principais. De Rukmini, Krishna teve 10 filhos. Pradyumna, Charudeshna, Sudeshna, Charudeha, Sucharu, Charugupta, Bhadracharu, Charuchandra, Vicharu e Charu. Nenhum deles era inferior em suas qualidades a seu divino pai, o Senhor Krishna. Similarmente, Satyabhama teve 10 filhos. E seus nomes são os seguintes: Banu, Subanu, Sarvabhanu, Prabhanu, Banuman, Chandrabhanu, Brihabhanu, Atibhanu, Shribhanu e Pratibhanu. Desculpem. A próxima rainha, Jambavati, teve 10 filhos liderados por Samba. Seus nomes são os seguintes: Samba, Sumitra, Purujit, Shatadit, Sahasrajit, Vijaya, Chitraketu, Vasuman, Drávida e Krato. O Senhor Krishna era especialmente muito afetuoso com os filhos de Jambavati. De sua esposa Satya, a filha do rei Nagnadi, o Senhor Krishna teve 10 filhos. Eles são os seguintes: Vira, Chandra, Ashwasena, Chitrago, Vegavan, Vrisha, Ama, Shanku, Vasu e Kunti. Entre todos eles, Kunti era muito poderoso. Krishna teve 10 filhos com Kalindi, e eles são os seguintes: Shruta, Kavi, Vrisha, Vira, Subahyu, Badra, Shanti, Darsha, Purnamasa e o mais novo Somaka. Para sua próxima esposa, Lakshmana, a filha do rei da província de Madras, ele concebeu 10 filhos dos nomes Pragosha, Gatravan, Sinha, Bala, Prabala, Urdhvaga, Mahashakti, Saha, Oja e Aparadita. Similarmente, sua próxima esposa, Mitravinda, teve 10 filhos. Eles são os seguintes: Vrika, Harsha, Anila, Krida, Vardhana, Anada, Mahansa, Pavana, Vani e Kushuji. Sua próxima esposa Badra teve 10 filhos também, de nomes Sangramadi, Brihatsena, Shura, Praharana, Aridi, Jaya, Subhadra, Vama, Ayu e Satyaka. Além dessas 8 rainhas líderes, Krishna teve 16.100
outras esposas, e todas elas tiveram 10 filhos cada uma. 10 filhos cada uma para nenhum ficar com inveja, né, Vilma? Você teve mais filhos com ela, naquelas historinhas, né? Você teve menos, você teve mais? Não, 10 filhos com cada uma de suas 16.108 esposas. O filho mais velho de Rukmini, Pradyumna, casou-se com Mayavati desde o seu nascimento e novamente ele foi casado com Rukmavati, a filha de seu tio materno Rukmi. Dessa Rukmavati, Pradyumna teve um filho chamado Aniruddha. Assim, dessa forma, a família de Krishna. E Krishna com suas esposas, junto com seus filhos e netos e até bisnetos, todos combinados, juntos, incluía muito perto de 1 bilhão de membros familiares. Poxa vida! Isso aqui é família grande, hein, Bimala? Rukmi, o irmão mais velho da primeira esposa de Krishna, Rukmini, foi grandemente humilhado e insultado em sua luta com Krishna, mas por solicitação de Rukmini, a vida dele foi salva. Desde então, Rukmi manteve um grande rancor contra Krishna e era sempre hostil com ele. Apesar de tudo, sua filha foi casada com o filho de Krishna e sua neta foi casada com o neto de Krishna, Aniruddha. Esse fato pareceu um pouco estranho para Maharaja Parikshit quando ele ouviu isso de Shukadeva Goswami. Estou surpreso que Rukmi e Krishna, que eram tão inimigos um do outro, puderam ficar unidos novamente por relações de estado civil entre os seus descendentes. Parikshit Maharaja ficou curioso sobre o mistério desse incidente e por isso ele inquiriu mais, além de Shukadeva Goswami. Porque Shukadeva Goswami era um yogi prático, nada ficava escondido de seu poder de introspecção. Um yogi perfeito como Shukadeva Goswami pode ver o passado, presente e futuro em todos os detalhes. Portanto, esses são videntes de verdade, não pessoas enfantasmadas que não veem a hora que quer, não escolhe o que quer ver e às vezes não sabe nem o que está vendo, né? Portanto, desses yogis ou místicos não pode haver nada escondido. Quando Parikshit Maharaj inquiriu de Shukadeva Goswami, Shukadeva Goswami respondeu como se segue. Pradyumna, o filho mais velho de Krishna, nascido de Rukmini, era o próprio Cupido. Ele era tão bonito e atraente que a filha de Rukmi, chamada Rukmavati, não pôde selecionar nenhum outro esposo além de Pradyumna durante o seu Swayamvara. Assim, nesse encontro de seleção, ela pôs o colar de flores em Pradyumna na presença de todos os outros príncipes. Quando houve um combate entre os príncipes, Pradyumna saiu vitorioso e por isso Rukmi foi obrigado a oferecer a sua linda filha a ele. Apesar de uma inimizade muito longa sempre a arder no coração de Rukmi, porque foi insultado pelo rapto de sua irmã Rukmini por Krishna, quando sua filha selecionou Pradyumna como seu esposo, Rukmi não pôde resistir em consentir a cerimônia de casamento justamente para agradar a sua irmã Rukmini. Assim, Pradyumna se tornou o sobrinho de Rukmi. Além dos 10 filhos descritos acima, Rukmini teve uma linda filha com olhos grandes e ela foi casada com o filho de Kritavarma, cujo nome era Bali. Apesar de Rukmi ser um inimigo verdadeiro de Krishna, ele tinha uma grande afeição por sua irmã Rukmini e ele queria satisfazê-la em todos os aspectos. Por causa disso, quando o neto de Rukmini, Aniruddha, estava para casar, Rukmi ofereceu a sua bisneta Rochana a Aniruddha. Esse casamento entre primos imediatos não é muito sancionado pela cultura védica, mas para agradar Rukmini, Rukmi ofereceu sua filha e bisneta para o filho e o bisneto de Krishna. Dessa forma, quando a negociação do casamento de Aniruddha com Rochana estava completa, um grande grupo de casamento acompanhou Aniruddha e partiram de Dwaraka. Eles viajaram até chegarem a Bodhakata,
que Rukmi tinha colonizado depois que sua irmã foi raptada por Krishna. Esse grupo do casamento foi liderado pelo avô chamado o Senhor Krishna, acompanhado pelo Senhor Balarama e também pela esposa de Krishna, Rukmini, o seu filho Pradyumna, o filho de Jambavati, Samba e muitos outros parentes e membros familiares. Eles chegaram à cidade de Bodhakata e a cerimônia de casamento foi realizada pacificamente. O rei de Kalinga era um amigo de Rukmi e ele lhe deu o mau conselho de jogar com Balarama e assim derrotá-lo numa aposta. Entre os reis governantes, apostas e jogo de xadrez não eram incomum. Se alguém desafiava um amigo para jogar no tabuleiro de xadrez, o amigo não podia negar o desafio. Shri Balaramaji não era um jogador de xadrez muito habilidoso, e isso era sabido pelo rei de Kalinga. Por isso, Rukmi foi aconselhado a retalhar contra os membros da família de Krishna por desafiar Balarama a jogar xadrez. Apesar de não ser um jogador de xadrez muito habilidoso, Shri Balaramaji ficava muito entusiasmado com atividades esportivas. Ele aceitou o desafio de Rukmi e sentou para jogar. As apostas eram com moedas de ouro e Balarama primeiro de tudo desafiou com uma aposta de 100 moedas, depois 1000 moedas, depois 10.000 moedas. Todas as vezes Balarama perdeu e Rukmi saiu vitorioso. Shri Balarama perder o jogo foi uma oportunidade para o rei de Kalinga criticar Krishna e Balarama. Assim, o rei de Kalinga falava jocosamente e de propósito mostrava os seus dentes a Balarama. Porque Balarama foi o perdedor do jogo, ele ficou um pouco intolerante com as palavras sarcásticas de gracejo. Ele ficou um pouco agitado e quando Rukmi desafiou Balarama novamente, ele fez uma aposta de 100.000 moedas de ouro. Felizmente, dessa vez, Balarama venceu. Apesar de Balaramaji ganhar, Rukmi, por astúcia, começou a declarar que Balarama era o perdedor e que ele mesmo ganhou. Por causa dessa mentira, Balaramaji ficou muito bravo com Rukmi. A sua agitação foi tão repentina e grandiosa que parecia como uma onda de maremoto no oceano num dia de lua cheia. Os olhos de Balarama eram naturalmente avermelhados, e quando ele ficou agitado e irado, os seus olhos ficaram mais ainda avermelhados. Dessa vez ele desafiou e fez uma aposta de 100 milhões de moedas. Novamente Balarama foi o vencedor de acordo com as regras do xadrez, mas Rukmi de novo astutamente começou a declarar que ele tinha ganhado. Rukmi apelou aos príncipes presentes e especialmente mencionou o nome do rei de Kalinga. Nesse momento houve uma voz do ar durante a disputa e anunciou que para todos os propósitos honestos, Balarama, o verdadeiro vencedor do jogo, foi insultado e que a declaração de Rukmi que ele tinha ganhado era absolutamente falsa. Apesar dessa voz divina, Rukmi insistiu que Balarama perdeu e por sua persistência... agora que o bicho vai pegar, Bimala. Vai pegar no próximo programa, então tá bom, fazer o quê, né? Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link, não falei o nome do site, todo mundo já sabe, Bimala, tá bom. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, é o 6º link, está aí, ó, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu
Chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.